Bom dia, amada igreja do Senhor. Graça, paz, amor e misericórdia. Eu saúdo aos amados irmãos, aos internautas, amigos, dizendo que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus soberano. Aleluia, eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor Jesus pelas vossas vidas e pela vida da minha família e das nossas famílias, dizendo que servimos a um Deus de milagres. Você crê em milagres? Eu creio ao nosso Deus soberano, a qual neste momento estamos prestando um culto racional, público. Senhor, receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração ao Deus que tudo podes, se assim você crer. Amém? O tema da nossa mensagem: ação sobrenatural, Deus que surpreende e vai além do que pedimos. Você crê? Eu creio, meus amados. Eu creio. Digam, eu creio, Jesus. O nosso texto básico, Marcos 10, versículo 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aleluia. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe: Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tomou a ver a seguir a Jesus pela estrada afora. Oh, aleluia. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor da glória, nós já te louvamos, nós te adoramos, Pai, pois só tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Este é o momento, Pai, o que o Senhor tem a nos dizer, partindo do altar para a igreja, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, sem Ti nada somos. Paizinho, mesmo com as nossas fraquezas, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus da graça. Senhor, e digo obrigada, Paizinho, gratidão eterna no nosso coração. Glória a Deus, Senhor, Tu vives em nós. Senhor, nós nos movemos, Senhor, Tu estás dentro de nós. E os nossos ouvidos estão atentos, Senhor, à Tua voz. E usa-me, Pai,
canal do teu fluir. Não quero falar nada de mim, nada sou, Pai, sou pó. Mas, Senhor, eu creio, Senhor, que quando oramos, quando levantamos as nossas vozes, Senhor, dizer: Pai, Tu te levantas do trono, Pai, e diz: fala, filho, fala, filho. Te adoramos, bendizemos o Teu nome, Pai, pois, e declaro, precisamos de Ti. Sem Ti nada somos e dependemos totalmente de Ti. Amém, amém e amém. Você pode dizer: eu preciso de Ti. Sou totalmente dependente de Ti, Jesus. Família querida, internautas, irmãos, o texto diz que uma multidão estava seguindo Jesus. Uma cidade a 25 quilômetros do centro de Jerusalém. E se você vir a trajetória de Jesus, que ia para Jerusalém celebrar a Páscoa, era tempo que toda a região tinha muitos irmãos, muitas pessoas, e passaram também ali por Jericó muitos homens de Deus, como Josué, Elias, Eliseu, tanta gente com fraquezas e transformadas pelo poder de Deus, como Zaqueu, aquele homem rico, corrupto, mas transformado. Amém? E é por isso que uma grande multidão estava com Jesus, não só pelos seus feitos e milagres, mas pelos seus ensinamentos. Veja como a palavra de Deus é importante. Não só pelos seus feitos e milagres, mas pelos seus ensinamentos, amados. Para a celebração da Páscoa, a festa dos judeus era a festa do povo, celebrando a libertação do cativeiro egípcio, que era comemorada ao centro de Jerusalém. Mas poucos, não podiam ir a esta festa. Então, está a figura de Bartimeu, um cego, pobre, como a Bíblia diz, miserável, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas para o quê? Sobreviver. E diz que este homem, ele tinha uma família. O nome do pai dele, como diz a Bíblia, era Timeu. E não vemos mais nada sobre Timeu no Novo Testamento. Onde estava a família deste homem? Onde estava? E se o nome desta família é citada, é que esta família já tinha alguma projeção naquela cidade. Porquanto Jericó era uma pequena cidade, mas esta família era conhecida. Ou será que esta família o deixou mendigando por causa do seu pecado, que envergonhava a família, como os judeus pensavam? Vemos um texto, um cego, olhando para a vida. Amém? E podemos afirmar com toda segurança que somente um milagre poderia salvar a vida desse homem. Somente um milagre. Quando eu estava meditando neste texto, eu pensei: quantos Bartimeus tem neste mundo? Mendigos, pobres, alguns com muitas questões na vida social, financeira, doenças, vícios, famílias esboroadas,
crianças pedindo esmolas no sinal de trânsito, não é verdade? Contas no vermelho. E quantos Bartimeus vivem, trabalham, estudam, são nossos vizinhos. E às vezes nem sabemos os níveis de sofrimento, das lágrimas que essas pessoas sentem. Não é verdade? E talvez você me diga, pastora, eu não conheço tantos cegos. Ah, eu te digo, conhece sim. Conhece. É uma cegueira que não é física. Ainda pior, uma cegueira espiritual. Amém? Vocês estão entendendo? Não precisamos ir muito longe. Veja a situação sociopolítica do país. O caos nos hospitais. A situação nas escolas, onde as crianças não estão mais seguras. Eu vi uma reportagem, escutei. Uma professora de 25 anos acabou a aula e ela, lá fora, pegou o adolescente de 14 anos e beijou o menino. E depois disse que tinha vontade de ter intimidade com este adolescente. Amados, o grande problema do Brasil é um problema espiritual e de raiz. Vamos à palavra do Senhor, Romanos 1, versículo de número 18. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o quê? Todos indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Este capítulo fala do derramamento da ira de Deus de uma sociedade hipócrita, mentirosa, que chama o amargo de doce e o doce de amargo. Invertem os papéis, como na profecia de Isaías 5, versículo de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Quantos Bartimeus temos? Quantas pessoas cegas? Interessante, uma das coisas que marcou a conversão de Paulo de Tarso foi a cegueira. Mas antes de Saulo ver a luz, precisou cair as escamas de seus olhos, numa cegueira espiritual, que ele matava os crentes, inclusive, matou Estevão. Tem muita gente que não tem a clarividência o que está acontecendo no mundo de hoje.
não tem o discernimento do papel da igreja na sociedade, da sua postura, não entende o que é o reino de Deus, que vem para a igreja só pensando em seus interesses, não para adorar o Senhor da glória da vida, o nosso Deus soberano. Interesses desprovidos realmente do que é a visão de um servo de Deus, de servir a um Deus vivo, de ser um soldado discípulo de Jesus. Como Deus diz, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Respalda no que o Senhor está falando à igreja. Eu vou porque eu vou fazer isso. Não, para adorar ao Senhor. E peça para o Senhor abrir os seus olhos, aleluia, e que lhe abençoe com olhos espirituais, e que você possa ter olhos de águia. Agora, nós temos um segundo ato. Esse homem cego, Bartimeu, começa a gritar. É a sua única maneira de pedir ajuda. Cego, ali sentado à beira do caminho, como é que ele ia levantar, sem enxergar? Ninguém para lhe dar a mão. Quantos recursos nós temos para gritar? Quantos recursos nós temos para clamar, orar? Ele grita, porque ele confiava que seria ouvido. Se ele não acreditasse dessa forma, ele não seria ouvido. Se ele colocasse obstáculo, eu não estou vendo ele, eu estou sabendo que ele está passando para lá, mas eu não estou vendo ele, e ninguém vai me levantar daqui, e ficava ali mesmo. Quantas pessoas, quantos irmãos não têm mais forças, nem mais para orar, preste atenção, nem gritar, que já desistiram, não mais acreditam em milagres, já desistiram. Ele, Bartimeu, acreditou, mostrou sua fé e manifestou gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto é fé, isto é crer no milagre que Jesus poderia curá-lo. E seu grito era um grito de reconhecimento quem era Cristo. Aleluia. São palavras messiânicas. Quando grita e diz: filho de Davi. Você pode repetir esta frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mais uma oportunidade, se você está falando do fundo do teu coração, reconhecimento que você precisa deste Deus, reconhecimento que você veio aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, independente das circunstâncias. Digam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Toda exaltação ao Senhor Jesus. Ele acreditou que Cristo era o Messias. Ele não gritou: Jesus, filho de Maria. Não. Ele não gritou: Jesus, filho de Belém. Não. Ele gritava: Jesus, filho de Davi,
da linhagem da promessa. Oh, glória! E é quem lhe dirigia a sua fé. Seja o nome de Jesus louvado entre nós. Grite para esta solidão. Grite para este sofrimento. Grite para esta situação que você está vivendo. Grite para esta crise. Grite para esta doença. Eu grito, amados. Grite sabendo para quem você grita, a quem você dirige o seu grito. Você não está gritando a um Deus pequeno. Diga para o irmão, você não está gritando a um Deus pequeno. Você está gritando a um Deus grande. Oh, aleluia. A um Deus maior, estou gritando a um Deus maior. A um Deus soberano. Ao sumo sacerdote de bens já realizados. A um Deus acima de tudo e acima de todos. Honra e glória ao nome do Senhor. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor, que executa milagres, prodígios e maravilhas, hoje, amanhã. Aleluia. Você me diz, pastora, já cansei de orar sobre uma situação, eu estou orando a filhos, e te digo, não deixe de orar, porque Deus nunca deixou de te ouvir. O tempo é dele. Ele deixa passar, por caminhos sinuosos, curvas. Você crê nisto? Glorifique o nome do Senhor. E ainda te digo, o que Bartimeu queria era ter uma experiência com Deus. Crendo com fé que seria ouvido. Eu pergunto, você já teve uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência de transformação? Amados, passamos por experiências, eu e meu filho, de lutas, aflições, não é diferente. Preocupações. Quando estávamos em Botafogo, vendíamos carro para pagar aluguel, não tínhamos ajuda, mas não desistimos. Perseveramos crendo, e hoje a promessa de Deus, a vontade de Deus está sendo realizada. Uma catedral em Itaipu, como Deus falou, e Ele cumpriu a vontade do Senhor. Aleluia, 20 anos esperando. E temos aflições, e acho que nós, todos nós, meus amados, aqui está uma grande diferença de uma pessoa que tem fé com graça. Crer que tudo é possível aos olhos de Deus. Diga para você mesmo, tudo é possível aos olhos do meu Deus. É Deus quem faz. É Deus quem opera milagres. Pode clamar, pode gritar que o Rei da Glória, o Senhor que te salvou, o Senhor que te escolheu, conhece cada uma das suas necessidades, mesmo em silêncio. Ele está trabalhando, operando milagres, digo eu creio, prodígios, aleluia. Não se angustie, não importa o tempo, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Você está crendo desta forma? Ele está trabalhando. Interessante. Nesta passagem que a multidão repreendia o cego, cala a boca. Aquela multidão, um cego ali sem poder fazer nada. Fosse outro ia calar, meu Deus, uma multidão. Quem? Eu aqui sozinho. Ninguém se compadecia do seu sofrimento, mas
O nome que está interessado em você é Jesus, o filho de Davi. É Jesus, o sumo sacerdote. É Jesus, o nosso Senhor. Jesus ouve o cego por sua insistência. Ele não desistiu. E era da vontade de Deus. É claro. E quando a torcida do cale a boca, gritava para ele parar, aí mais é que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem cego lutava com essa multidão. Bartimeu não viu barreiras, não deu desculpas, e podem muita gente dizerem para você: isso aí, ó, não tem jeito não. Não vai dar certo, não vai dar certo. A ciência pode dizer, ó, é o fim da ciência. Não podemos fazer mais nada. Creiam, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Impossíveis. Amados, glorificado seja o nome do Senhor. A família que Deus escolheu, a vontade dele. Eu não tinha condição, meu filho, de maneira nenhuma. Eu vendi carro, ele vendeu, e empréstimo e tudo mais, para nunca atrasar aquele aluguel em Botafogo. Não vou desistir. Quantos desistiram quando vieram aqui para a Zona Sul? 8. Mas Deus, Ele tem um propósito. E o Deus que faz acontecer quando tudo parece desmoronar, trabalha na impossibilidade. E quando Jesus disse: amados, me traga o cego. Me traga o cego. Imagina a cena daqueles homens que mandavam Bartimeu calar. Imaginem. Eles próprios disseram: Ele te chama. Pergunto: onde estava aquela multidão raivosa, aquela multidão enfurecida, que não estava nem aí para o cego? Quando viram com seus próprios olhos que Jesus chamou, somente Jesus chamou o cego de Jericó. Amados, aí aquela multidão foram ao encontro, a multidão foi ao encontro de Bartimeu, porque ele agora está sendo protegido por Jesus, está ao lado do chefe maior. Tem gente assim, que não são verdadeiras, infelizmente. E Jesus lhe faz uma pergunta: o que Bartimeu queres? Ele faz para Bartimeu essa pergunta: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Claro que Jesus sabia que ele queria enxergar. Jesus deu oportunidade dele dizer: eu quero ver. Mas Jesus viu o coração dele, que queria segui-lo, que ele queria estar com Jesus. Ele não queria enxergar e correr para a família, correr. Não, ele queria seguir Jesus. O que você pode dizer em oração, em submissão, e humildemente, você pode dizer para Jesus: eu quero ver o que eu não consigo enxergar. Jesus ouve a sua criatura, Jesus ouve o ser humano. Um Deus que chora pelo pecado do homem, um Deus que chora por Jerusalém, um Deus compassivo, um Deus fiel, um Deus perdoador, um Deus que cura, um Deus que liberta e salva o mais vil pecador. Mas um detalhe: não apague o espírito. Não viva na prática do pecado. Na live de sexta-feira, pastor Anderson falou sobre a pessoa orar
Mas se viver na prática do pecado, né, pastor? Foi uma bênção. E isso me levou, na hora que eu estava fazendo o esboço, não viva na prática do pecado, como Deus vai ouvir a oração. Veja as tuas escolhas, o caminho que você está percorrendo, se é caminho bom ou se é caminho ruim, pois as suas bênçãos vão ser retardadas. Retarda as bênçãos. Vejamos, amado, Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Versículo de número 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeita o quê? As minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentastes para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Considerai, pois, nisto, vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que vejas a salvação de Deus. Glórias a Deus. Entendam, noiva de Cristo, mais que vencedores. O Espírito Santo tem se revelado à igreja para algo mais. Estamos crescendo. Como milagres, prodígios e maravilhas. Para vermos algo mais, é necessário que a igreja se posicione, que a sua luz nunca se apague. Jesus disse o quê? Somos o quê? A luz do mundo e sal da terra. Interessante. Saber que nesta caminhada há lutas. Não há lutas? Misericórdia. Não há aflições? Não há turbulências? Ou não? Não há receios? Medo? Somos humanos. Mas a revelação da palavra de Deus tem sempre uma resposta precisa para cada um de nós no meio das aflições. Você está consciente do recado de Deus? E é nesta passagem que foi a oração de Davi. Amados, Salmos 119, versículo 33. Ensina-me, Senhor, é uma oração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma o teu servo. Confirma, Senhor, a tua promessa, feita aos que te temem. Aos que te temem. Ou é aos que andam em outros caminhos? Aos que te temem. Afasta de mim o quê? O opróbrio, que é a vergonha, que temo, porque os teus juízos são bons.
Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. Vocês todos podem ler esse versículo? Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo que a tua promessa. Oh, aleluia! Glória a Deus! E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízes. Glória a Deus. Esta oração, este salmo nos ensina o quê? Para que nas lutas possamos aprender a confiar cegamente na palavra do Senhor, que traz solução, que traz força para viver e milagres. Este é o Deus, Jesus, filho de Davi, que nós servimos. Aleluia! Glória a Deus! O Deus de ontem, do passado, aleluia, o Deus do nosso presente e o Deus do nosso amanhã, do nosso futuro. Voltando ao texto básico, Marcos 10, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O que você quer esta manhã? Não se precipitem. O que você quer esta manhã? Diz para Deus o que é que você quer. Ou talvez, uma das coisas, primeiramente, de você pedir, de você dizer para Deus o que quer. Que você esteja precisando, que enxergue o caminho que você está percorrendo. A desobediência entristecê-lo. Será que você está percorrendo um caminho que está entristecendo ao Senhor Deus? Uma palavra, um pensamento, alguma coisa assim. O Senhor quer abrir os seus olhos e veja a proposta de Deus para você ter plenamente uma vida mais feliz, abençoada, mesmo que tenha contratempos. Eu tenho contratempo, meu filho tem contratempo, todos nós temos aflições, contratempos, mas somos felizes. Aleluia. Eu venho olhando o mar. Amado, domingo era árvore no meio da estrada de ponta a ponta, voltando, cheio de poça d'água, cheio de problema. Fui embora, quando fui embora, fiquei presa na Alameda, queimando o pneu, mas ali eu estou glorificando a Deus. Não podemos ver obstáculos. A desobediência entristecê-lo. O Senhor quer abrir os seus olhos, dê glória a Deus. Veja a proposta de Deus para você e pergunta o que você quer. Olha a frase: o que queres que eu te faça? É uma pergunta que nos desperta para a fé. Porém, quando Deus age, Ele não faz apenas o que queremos. Ele vai além, abrindo nossos olhos espirituais, capacitando-nos para obedecermos a sua palavra. Nos concede o dom da fé, nos chama para o quê? A oração. E por fim, é a vontade dele que sobrenaturalmente prevalece. Aleluia! E o milagre acontece. Oh, glória a Deus! Deus seja louvado. É uma das coisas mais importantes que uma pessoa possa ter.
não é o dinheiro, não são os bens. O que importa é você ter visão daquilo que Deus quer para a sua vida. Aí, essas coisas materiais, Ele vai acrescentar. Às vezes eu fico parado, eu vejo meu filho também, quando ele fala, meu Deus, é impossível. Como Deus prometeu, esperamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A mulher queria um aluguel de 16 mil e botou a gente na justiça, e não tinha mais carro para vender, era para fechar as portas, virar as... Meu Deus! Deus disse, eu tenho uma família, como Ele tinha dito. Eu vou inclinar, eu vou fazer, porque Deus conhece o coração de cada um. Amados, gratidão eterna sempre a Jesus, a quem o Senhor usou como instrumento. Aí a vontade do Senhor prevalece. O Senhor trará provisão em tudo. Eu creio, Pai, na minha vida e na vida dos irmãos, na vida dos internautas, na vida da nossa família. Tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É a palavra do Senhor. Nada vai te faltar. Amém? Conclusão. Em 10 minutos estou terminando. Para Bartimeu, Jesus pôs ao fim de uma maneira extraordinária. Ou não? O texto mostra que ele vai atrás de Jesus. Logo quando ele enxergou, ele quer ser seu soldado. Ele quer ser seu discípulo. Bartimeu entendeu que o filho de Davi é o Senhor dos senhores, é o Deus de milagres, é o Deus dos impossíveis, é o Deus fiel, é o Deus vivo, é o Deus que nós estamos servindo aqui nesta manhã. E Ele está aqui conosco, Ele está dentro de ti, Ele está aí com você, internauta. Aplicamos neste recado de Deus o que, meus amados, que nós aprendemos? O que nós podemos aplicar neste recado? A obediência, a perseverança, a paciência, crer com fé. Então no clamor, no grito, vai acontecer o impossível, o milagre, a resposta, segundo a vontade de Deus. Disse Jesus, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Honra e glória para Jesus. Isto é uma parte da nobreza do ser humano. Jesus, Ele te vê mais do que vencedores. Eu sou nobre, você é nobre. Os nobres, eles fazem o quê? Projetos novos. Avancem, avancem com pensamentos de Deus. E diga, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Jesus, filho de Davi. Quem aqui que até em pensamento não peca? Somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Eu quero convidar a todos, abaixem a cabeça, fazer uma breve oração. Uma breve. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus, filho de Davi, estamos clamando nesta manhã por nossas vidas, por nossos filhos, por nossas famílias. Com certeza em cada um de nós, em algumas áreas, estamos precisando de restauração. É na saúde, oh Senhor, nas nossas finanças, no nosso viver, nos nossos sonhos. Precisamos, Senhor, de algo. Só em Ti, Senhor Jesus, podemos ver, Pai, os nossos sonhos se concretizarem.
Só em Ti, Jesus, as angústias do coração, a solidão, as aflições, os questionamentos, os problemas a serem resolvidos, a saúde plena em todas as áreas, física, espiritual e econômica, a libertação dos nossos familiares, nossas fraquezas, Senhor, tudo entregamos em Tuas santas e gloriosas mãos. Consagramos, Senhor, esta oração ao ministério da palavra. E gratidão, Senhor, pelos livramentos. E declaramos que dependemos totalmente de Ti, nosso Pai, meu Senhor, nosso advogado, nosso médico, nosso Jesus, nosso Pai. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós e do nosso Brasil. Assim oramos, no nome de Jesus, crendo, Pai, que esta oração subiu como incenso suave às Suas narinas, e com fé teremos respostas de oração. Senhor, a nossa lista PDF que está na nossa live, Senhor, os cadernos de oração, as igrejas, Senhor, os irmãos clamando, Pai, por cada família, por cada filho, Senhor, por cada vida, por casamento, Senhor, restaurado. Que o Senhor diz que não é bom que o homem viva só. Senhor, eu consagramos a nossa vida em Ti, Pai, no nome